sistema informal que ele fazia transações e o quanto ele tinha conexões não só com o mundo empresarial, mas com o mundo político também, e extra
Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite. Vocês ouviram dizer que pode nevar em algumas cidades do Brasil? É que eu estou vendo todo mundo de blusa, por isso que eu lembrei disso. Tá 17 graus aqui. Eu nem sei quanto está aqui, deve estar um pouco menos de 20. E aí, conseguiram avançar nos planos? Eu consegui, mas sou suspeito. Mas eu modifiquei bastante o que eu aplico lá, o que tem, né? Baseado nos exemplos, né? Quer dizer, acabei fazendo um mix e achei que eu fiz uma melhora tremenda daquele que eu uso o mix foi os exemplos apresentados, né? E eu acabei fazendo uma coisa que eu até fiquei surpreso. Ah, que legal, muito bom. Assim, pode não estar bom, mas é que eu fiquei surpreso, eu fiquei. Uhum. O Caio já está aqui, deixa me ver. Não, o Caio não chegou ainda. O outro menino que fez com ele, esqueci o nome. Deixa eu ver se está aqui. Mas assim tá bom, né, Marcelo? A gente sempre vai aprimorando. Verdade. Fale, Gabi. É o Felipe Massal que você está procurando. Felipe Massal, isso, não estava lembrando. Obrigada. Eu pensei em Vinícius, é Felipe. A Cauane já está aqui, né? Ontem foi aniversariante, ficou mais velha. Tem algum aniversariante de hoje aqui? Alguém que faz aniversário hoje? Ninguém? Daqui a 2 minutinhos a gente começa. Marilena. Fale. A Thaís já fez aniversário, mas ela aceita um bolo, viu? Depois você manda o bolo para ela. Quando que foi o aniversário da Thaís? Eu perdi, então. Pode deixar, depois eu vou mandar um bolo caprichado para ela. É bolo virtual, viu, gente? Não fiquem com vontade. A Cauane fez 25, hein? Oi, tudo bem? O que está acontecendo por aí? Que eu entrei, vi todo mundo dando risada. É que falou em bolo, todo mundo quer, né? Então, é que o Everton, eu perguntei se tinha algum aniversariante hoje, porque ontem foi aniversário da Cauane. Daí, ele falou assim, olha, a Thaís já fez aniversário, pode mandar um bolo para ela que ela aceita. Porque num grupo nosso, do observatório, quando alguém faz aniversário, eu sempre cumprimento e mando foto de um bolo virtual, entendeu? Por isso que ele falou para eu mandar um bolo. Mas que dá vontade de comer um bolo de verdade, dá, né? Aliás, vocês têm comido mais? Aqui em casa tem sido uma comilança danada. A gente está tentando se segurar, mas chega à noite, é difícil, viu? Pelo jeito, o Marcelo é comportado, ele balançou a cabeça que não. Tranquilo. Eu consegui engordar 6 quilos na quarentena. Olha, então essa ganhou de mim. Olha, Gabi, eu também 6 quilos, só por Deus mesmo, viu, gente? Eu acho que eu engordei 3, já tô meio desesperada. O segredo é não contar. Como que é, Everton?
O segredo é não contar quantos quilos engordamos. Aí dá tudo Então, certo. a Luana de Lima também apontou que foram 6 quilos. Nossa. Não é a Luana Lima, a Luana de Lima. Agora aprendi. É 1 quilo por mês, gente, essa média aí, né? 1 quilo por mês, esse é o problema. Ah, eu vi foto sua. Não, eu vi foto, Cauane, você estava em Ouro Preto. Você passou por Mariana também, que gostoso. Ok, então vamos lá. Deu 9h05. Boa noite para todos. Obrigada por estarem aqui. Vamos continuar nossos estudos. Eu gostaria de recuperar a questão do plano, saber, assim, se vocês têm alguma dúvida que seja de ordem geral, para perguntar aqui antes da gente começar mesmo a pauta de hoje, né? A gente pode retomar isso. Vocês começaram a elaborar os planos, tem dúvidas? Gente, o plano já era para estar pronto, digamos assim, né? Porque ele corresponde à atividade da semana passada. Essa semana já é outra. O Gabriel, o William fez a pergunta, como começar? Você pega um papel e escreve, pega uma caneta e escreve lá, plano de aula. Depois vem a identificação, você coloca quem é o professor do plano de aula, qual que é a disciplina, por exemplo, se é ciências, se é matemática, física, química ou biologia, ou se vai ser um projeto interdisciplinar. Eu não estou debochando, né? Eu estou brincando. Eu ia falar a mesma coisa que a Thaís, mas aí a senhora continuou, eu falei, tá bom, ela vai corrigir. Eu falei brincando, claro. Mas essa questão de começar não é fácil. As meninas que apareceram no plantão, eu ainda falei para elas, comecem, porque antes de começar, a gente não tem nenhuma dúvida, ou tem todas possíveis, então a gente tem que começar a colocar no papel. A primeira dúvida vai ser, qual o meu tema? Então, o tema, vocês precisam linkar com a questão da sustentabilidade. O Everton colocou um texto lá no grupo do Facebook, e também ele falou semana passada sobre a questão da sustentabilidade. Como vocês vão fazer o link, cada um vai decidir, né, como que vai ser feito. Eu vou dar o exemplo das meninas que apareceram no plantão agora à tarde. Posso falar, né, meninas? Tá. Elas vão fazer uma aula de física sobre energia, linkando com a questão da sustentabilidade. Então, é esse tipo de coisa que vocês precisam definir, com que tema que eu quero tender, e daí como que eu ligo isso com a sustentabilidade. Daí eu defino em que ano que vai ser isso, se vai ser para séries, para os anos finais do ensino fundamental 2, ou se vai ser para o ensino médio, ou se vocês quiserem fazer para séries iniciais, o fundamental também pode, para o ensino técnico, tanto faz, e pode ser para o superior também, tá? E isso está aberto, essas possibilidades. Definido isso, vou pensar quais são os meus objetivos. O objetivo deve ser pensado para o aluno e não para o professor. E deve sempre aparecer o verbo no infinitivo, tá? Então, eu vou pegar algum exemplo aqui. Se a gente escrevesse assim, identificar no reino animal os vertebrados e invertebrados. Esse objetivo estaria correto? Identificar no reino animal os vertebrados e os invertebrados. Pensem na questão do verbo. Para mim, sim, está no infinitivo, né? Está no infinitivo e é para o aluno, não é? O identificar é para o aluno. Então, é isso que é importante. O verbo que a gente usa, além de estar no infinitivo, ele precisa estar voltado para o aluno. Deixe-me ver um outro aqui que eu tenho. Conhecer a morfologia e a ecofisiologia dos vegetais. E aí, tá ok?
conhecer a morfologia, o Eric falou sim. Está, porque quem vai conhecer é o aluno, não é o professor. Então, é sempre isso que eu tenho que ir dosando. Quando eu for pensar no objetivo, pensar no objetivo para o aluno. E se eu escrevesse assim, orientar um texto científico? Orientar a elaboração de um texto científico. Orientar a elaboração de um texto científico. Está certo ou está errado? O aluno vai orientar o professor ou outro colega? Não, então, está errado, porque daí eu estou pensando no professor, né? Porque eu estou falando que eu vou orientar, quem orienta é o professor, não é o aluno. Ou como que eu poderia usar esse objetivo de uma forma correta? O que vocês sugerem? Se o meu objetivo é um texto científico, eu poderia falar identificar um texto científico, poderia falar utilizar um texto científico, né, que é um objetivo de habilidade que a gente pode ter. Vamos pensar em mais um aqui. Incentivar a pesquisa científica. Incentivar a pesquisa científica. Certo ou errado? Também parece um objetivo do professor. Exatamente. Esse é um objetivo do professor. Se eu falo incentivar, quem que incentiva? É o professor. Então, eu estou pensando num objetivo. Percebam como é fácil a gente confundir as coisas, né? Então, incentivar a pesquisa científica é um objetivo para o professor e não para o aluno. Deu para entender essa questão? Ou alguém tem dúvida? Tá. Vencida a parte dos objetivos, a gente não vai ficar entrando nesse momento nos objetivos de habilidade, de atitude, porque o nosso tempo tá curto e principalmente para essas discussões online, né? O tempo fica reduzido. Mas o livro fala sobre isso, que vocês podem aprender um pouco mais, e se tiver alguma dúvida, daí vocês me perguntam. Com relação às estratégias, vocês estão sendo desafiados a utilizar metodologias ativas. E que isso tem muita relação com o texto que a gente vai discutir hoje também da aula, como espaço-tempo de aprendizagem. O que significa isso? E como vocês estão fazendo também um plano, né, que seria para uma disciplina remota, né, para esses tempos que nós estamos vivendo, a gente precisa tomar esse cuidado de quando vai colocar lá na estratégia, não colocar assim, apresentação do conteúdo ou aula expositiva do conteúdo, porque a gente sabe que a aula expositiva no presencial já é chata. Agora, se a gente for trabalhar isso com alunos, por exemplo, do Fundamental 2, ou mesmo do ensino médio, e você ficar falando lá meia hora sem parar, projetando slide, quando acabar, tá todo mundo ligado e não tem ninguém lá prestando atenção, né? Só tá ligado o Google Meet, né, Everton? O Everton já descobriu isso aí outro dia. O nosso encontro acabou e ficou um monte de gente lá na sala. Quer dizer o quê? Que o povo não estava lá. Vejam que coisa, gente. Agora, eu vou dizer a verdade. Eu já fiz isso em algumas reuniões da Unifesp. Eu deixo o negócio falando aqui, né? Microfone fechado, câmera fechada, e estou fazendo outra coisa. Só que eu fico ouvindo, né? Para quando acabar. Está sendo gravada, vai para o YouTube. Corta isso, Everton. Isso está sendo gravado. Pronto, estragou tudo. Vai ter que editar a gravação agora, eu não falo mais nada. Vamos em frente. O negócio é o seguinte, não façam isso que eu disse. É muito feio. Não, até fazer duas coisas ao mesmo tempo, acho que tem várias pessoas que fazem, né? Dá uma olhadinha no celular, tal, né? Agora, isso que a gente percebeu, que o Everton verificou, o encontro acabou e o povo não desligou. Ele voltou depois de um tempo, depois de uns 15, 20 minutos, o povo continuava lá na sala. Quer dizer, gente,
Não dá, né? Professora. Fale, quem quer falar? Luana, Luana, de Lima. de Lima. Eu só queria comentar que aconteceu isso comigo uma vez, numa aula, numa optativa, enquanto a gente não estava tendo, né, as ADEs. Ah, sei, eu lembro dessas disciplinas que foram oferecidas. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha dormido bem, e assim, a aula estava super legal, eu juro, estava super legal. Só que eu lembro que eu estava assistindo e eu não tinha uma mesinha ainda, né? Não tinha organizado. Então eu estava na cama, né? E tudo mais. E aí eu lembro que eu estava com um fone de ouvido e a professora estava falando sobre a Amazônia, sobre as experiências dela lá, e aí colocou imagem, e aí colocou vídeo. E foi uma coisa assim, que eu não planejei, mas eu dormi, capotei. E aí eu acordei meia hora depois do término da aula e só tinha eu na sala. Então, assim, acontece, mas, né, a gente tem que ter um certo controle. São novas experiências, né, que nós estamos vivendo agora com essa nova estratégia. Bom, mas continuando, eu estava falando isso porque tem reuniões que o pessoal começa a apresentar um slide atrás do outro, que a gente vai ficando muito cansado, muito desanimado. E tem curso também. Eu fiz vários cursos online desde o início do ano, e tem curso, assim, que foi super legal, mas tinha curso que a pessoa começava a falar, e mostra slide, eu desistia do curso, falava, não dá, não vou continuar nisso. Então, a gente já sabe que esse é um modelo que a gente não suporta, então a gente precisa evitar. O texto de hoje que a gente vai discutir, ele fala para a gente começar a partir da realidade, né, dos estudantes e de uma problematização. E eu posso até concluir com alguns slides, mas como uma conclusão, como um fechamento a partir da discussão que foi feita, mas não iniciar isso. Então, esse é um desafio que vocês têm. Como que eu vou fazer? Vou fazer aula invertida? Vou fazer um projeto? Vou fazer debate, discussão? Enfim, vocês precisam pensar como fazer isso, tá? Esse é o desafio. Por último, a avaliação. Se a avaliação já não é fácil no presencial, no remoto é mais difícil ainda. Nesse primeiro momento, aqui na Unifesp, a opção foi por não ter provas e não ter avaliação com nota, porque está sendo uma experiência nova para todo mundo. Mas os cursos que são à distância, eles têm algumas avaliações escritas e eles também têm nota, tá? Então, é possível também se fazer uma avaliação escrita e ter nota, não tem problema. Mas é importante que a avaliação, a aula da próxima semana vai ser sobre avaliação. Eu acho que eu vi a Thay entrando aqui, se não me engano. A Thay que vai ajudar a gente nessa discussão sobre o texto, sobre o artigo sobre avaliação, e daí a gente vai poder aprofundar um pouco mais esse tema. Mas vocês também ficam desafiados a pensar em alternativas para fazer essa avaliação, e de preferência que seja uma avaliação continuada, formativa, que o aluno vai aprendendo aos poucos, e não com uma única prova lá no final, né? E as referências bibliográficas podem ser livros, mas é importante que sejam livros disponíveis no meio digital, na internet. É importante usar vídeos, que mais que a gente pode usar? Filmes, alguma aula prática que tem disponível, né, na internet. Tem um site bastante famoso da Universidade do Colorado, que é o PHET, né, PHET. Lá tem experimentos de várias áreas, então vocês podem usar isso, né, para disponibilizar para o aluno. Tem aquele Manual do Mundo no YouTube, que também tem bastante experimento de várias áreas. Vocês também podem pensar em fazer um experimento demonstrativo
né, da sua própria casa mesmo. Tem muito experimento que dá para linkar com a sustentabilidade, que é possível você fazer uma demonstração. Então, procurem aproveitar esse momento, né, que a gente está vivendo, que é diferenciado, para ter uma nova experiência, pensar numa nova forma, né? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Gabriel, desculpa, viu, a brincadeira que eu fiz com você. Podemos continuar, então? Bom, com relação aos relatos de aprendizagem semanais, né, que são feitos, algumas pessoas levantaram algumas dúvidas de como fazer. Por exemplo, da semana passada, a atividade é a elaboração do plano de aula. Então, a hora que ele estiver prontinho, vocês vão colocar ele naquela semana lá do dia 11/8. Vocês que ainda não começaram a fazer, comecem a fazer, podem mandar para mim, já teve aluno que, o grupinho, né, que fez e me mandou, eu olhei, já fiz comentários e devolvo para vocês, para a gente ir sempre aprimorando, como o Marcelo mesmo disse, né, esse que é o objetivo. Não é só cumprir tarefa, mas é fazer um bom trabalho, é aprender com isso. E nessa semana do dia 18, no relato, vocês podem falar do texto que a gente vai discutir agora, ou vocês podem falar do texto que está para ser lido essa semana, na atividade assíncrona, e que será discutido na semana que vem, tá? Então, vocês têm essas duas opções aí para fazer do relato de aprendizagem. Alguma dúvida sobre isso? Não? Os relatos serão entregues todos juntos até o dia 1/9, ok? Muito bem. Então, avançando. O que a gente tem para hoje? Além da discussão do texto, a gente tem a questão de como elaborar um resumo científico. Por quê? A gente está programando a realização de um evento em comemoração ao Dia dos Professores, nos dias 15 e 16 de outubro. É o grupo de pesquisa Movimentos Docentes, junto com a comunidade, que vocês já conhecem. Quem ainda não está lá na comunidade Movimentos Docentes do Facebook, está convidado a participar. Esse movimento tem crescido, né? Agora a gente já tem também um canal lá no YouTube, disponibilizando essas aulas, esses encontros nossos. Nós vamos fazer esse encontro nesses 2 dias, 15 e 16, e a ideia é que vocês apresentem esses trabalhos que vocês estão elaborando agora, esse plano de aula, nesse congresso, nesse encontro, tá? Então, o Everton hoje vai dar para vocês algumas dicas de como elaborar um resumo para um evento científico. Vocês vão fazer esse resumo a partir do plano de aula, né, ou de ensino. Teve gente que fez um plano de ensino, não foi um plano de aula. Pode. Pode ser também um plano de unidade, que seria assim, um plano para várias aulas. As meninas que pegaram o tema energia, por exemplo, a gente não dá conta do tema energia numa aula, então elas vão pegar várias aulas, provavelmente umas 6, 8 aulas, para trabalhar a questão da energia. Então, isso fica a critério de vocês. E daí, a partir disso, vocês vão escrever um resumo sobre esse plano, como se ele fosse acontecer, entendeu? Então, eu vou passar a palavra para o Everton, ele vai falar, depois vocês podem fazer pergunta, e depois a gente discute o texto de hoje. Everton, obrigada pela sua colaboração. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou transmitir aqui para vocês uma apresentação de slide, está bem curtinha, porque tem alguns pontos chaves que eu acho importante vocês pegarem, porque vai servir não só para esse momento, né, caso vocês optem por fazer esse trabalho e apresentar depois no evento do Movimentos Docentes, mas também servir para eventos diversos, que vocês possam vir a participar, tá? Então, eu vou transmitir aqui. Fica mais fácil para vocês visualizarem.
E depois eu também coloco essa apresentação lá no grupo de didática, ok? Já foi aí? Já. Sim. Tá, ok. Bom, então o título aqui da minha fala é Como elaborar um resumo? Então é uma pergunta porque é uma pergunta que nós ouvimos praticamente em todos os momentos da nossa carreira acadêmica, né? Então, desde o primeiro ano da graduação que eu comecei a me fazer essa pergunta e que dali para frente, num dado momento, eu passei a ouvi-la muitas vezes. E aí tem algumas informações referentes à minha trajetória acadêmica, porque eu acho que isso é importante para poder mostrar para vocês de onde que eu estou falando. Então, eu sou coordenador editorial na V&V Editora, sou professor pesquisador há 8 anos. Por que 8 anos, né? Isso pega desde quando eu comecei em 2012 lá na Unifesp, no curso de LPC. Porque desde 2012 que eu atuo na sala de aula. Então, por isso que desde então me considero como professor pesquisador, né? Tenho alguns trabalhos publicados aí, mas mais especificamente esse número pequenininho aqui, 48 resumos publicados. Então, essa é a chave do negócio, vamos dizer assim. Resumo é a modalidade que é mais comum em eventos acadêmicos, então por isso que a gente começa discutindo sobre esse aspecto, tá? Orientei e oriento diversos trabalhos de extensão, TCC e iniciação científica, e também presto consultoria para projetos de pesquisa acadêmica em diversas universidades do país. O evento que a Marilena mencionou é um evento organizado pela comunidade de movimentos docentes, que também tem o grupo de mesmo nome, né, o grupo de pesquisa. O evento vai ser realizado entre 15 e 16 de outubro, né, 15 de outubro, Dia dos Professores. É um encontro acadêmico-pedagógico. Então, o evento ele tem como foco reunir tanto pesquisadores que trabalham na área de educação, formação docente, como também professores do ensino superior, mas principalmente da educação básica, professores que estão ali no cotidiano da escola. A inscrição do evento será gratuita, terá certificado com validade para horas complementares e terá submissão de resumos e capítulos de livros. E o evento vai ser realizado de forma virtual. Então, o trabalho aqui que nós vamos discutir hoje é sobre submissão de resumos, tá? Então, vou passar para vocês um pouquinho como que é essa trajetória de elaborar um resumo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem, eu vou abrir o chat aqui, vocês podem falar comigo pelo chat, eu vou visualizando e posso ir respondendo na hora, interrompendo, acho que fica mais fácil a dinâmica aqui da fala. Bom, é importante vocês entenderem que tem 3 tipos de resumos. E normalmente esses 3 tipos de resumos, eles não ficam claros quando nós encontramos eventos por aí. Então sempre aparece, vocês sempre vão encontrar submissão de resumos tal, para tal evento. Vocês não vão identificar em qual resumo que está se pedindo ali. Então esse é um conhecimento básico que vocês precisam ter. Normalmente a gente já aprende isso em disciplinas, unidades curriculares aí, de metodologia científica. Mas em alguns casos, a disciplina de metodologia científica ela é muito curta. Então os professores optam por trabalhar aspectos ligados à pesquisa em si, né? Como fazer uma pesquisa, como escrever um artigo, e pulam essas etapas básicas aí, por exemplo, essa dos tipos de resumos. Então nós temos aí o resumo indicativo. O resumo indicativo, ele indica, é exatamente o que está dizendo no nome. Ele indica os principais pontos de um trabalho. Só que essa indicação, ela vai fazer uma indicação generalizada, né? Então, é uma indicação que ela não é completa. A ideia do resumo indicativo é servir como um tapete de boas-vindas para o texto. Então, esse resumo indicativo, normalmente, é aquele resumo que a gente encontra no início de cada trabalho, no início de um artigo, o início de um capítulo de livro, não é tão comum, mas também tem, no início de um trabalho completo. Tem o resumo informativo, que esse é o mais comum. Então, praticamente todos os eventos pedem um resumo informativo, salvo quando o evento pede o primeiro resumo indicativo e depois, se aprovado, a gente envia um trabalho completo, tá? Mas poucos eventos fazem assim. Normalmente os eventos pedem ou resumo ou trabalho completo direto. O resumo informativo, a tendência, o foco do resumo informativo é informar o leitor, de forma que, leu o resumo, não necessariamente eu preciso ler o trabalho completo. Lendo o resumo, eu já tenho as informações necessárias sobre aquele trabalho. Mas, pensando na academia, a ideia de um resumo informativo é servir como uma porta de entrada
para a íntegra do trabalho. Então, escrever um resumo, ele nos leva a desenvolver, por exemplo, vocês apresentam um trabalho no Encontro de Movimentos Docentes esse ano, um resumo sobre uma prática, né, ou sobre essa proposta de prática que vocês estão elaborando, e aí vocês começam a lecionar, ou vocês têm a oportunidade de aplicar essa prática, e aí numa próxima atividade vocês podem contar como foi o desenvolvimento dessa prática. Se vocês já fizeram um resumo, a próxima participação em evento já não precisa mais ser em resumo. Vocês podem apresentar um outro trabalho, um resumo expandido, um trabalho completo, um artigo, um relato de experiência, por exemplo. Então, eu destaquei em vermelho porque é o resumo mais comum, e é sobre ele que a gente vai falar nos próximos slides aqui. E tem o resumo crítico. O resumo crítico, ele não aparece tanto, tá, nos trabalhos e no nosso cotidiano, e ele é visto praticamente como uma resenha crítica, tá? O resumo crítico, ele entra aqui nesse quadro de resumos, mas ele tem regras totalmente diferentes para a sua constituição, tá bom? E aí nós temos aqui a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tem uma NBR específica para resumos. Então vocês provavelmente não gostam da ABNT, poucas pessoas gostam da ABNT, são regrinhas muito chatas ali para o nosso cotidiano na universidade, mas são regrinhas muito importantes. E aí, para cada coisa, a BNT tem uma norma, tá? Então, não é só para a universidade, tem norma para tudo. Você vai construir um elevador, vai construir uma coluna, tem uma norma específica para isso. E nessa NBR, a 6028, ela é de 2003, então ela já era antiga, e essa NBR, ela fala especificamente sobre elaboração de resumos. E aí ela define os tipos de resumos, que foram os que eu mencionei agora há pouco. Ela propõe que os autores que vão elaborar esse resumo criem frases concisas em voz ativa, na terceira pessoa, coloca que tem que ter algumas palavras-chave, de 3 a 5 de preferência, e também já coloca aí um tamanho para esses resumos. Então, a orientação para trabalhos acadêmicos é de 150 a 500 palavras, para artigos são resumos menores, né, de 100 a 250, e tem outros também, mas acho que são menos relevantes para vocês no momento. Bom, orientação para a elaboração desse resumo em si. Como a Marilena deixou claro, não é obrigatório que vocês elaborem esse resumo, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade que vocês não vão encontrar tanto na universidade, né? Salvo se vocês elaborarem um projeto de iniciação científica, participarem de algum grupo, elaborarem um projeto de extensão do PIBID, alguma coisa do tipo, né? O que não é o caso da ampla maioria dos estudantes da graduação. Então, é uma oportunidade na disciplina de se fazer isso. E aí, pensando nesse resumo, o que vocês precisam apresentar? Ele precisa ter uma pequena introdução sobre o assunto. Vocês precisam falar sobre o tema que vocês vão abordar. Então, por exemplo, citando aí o trabalho que a Marilena mencionou, de energia, precisa iniciar o resumo falando um pouquinho sobre energia. Em seguida, vocês vão para a descrição dos materiais e métodos, tá? Essa descrição de materiais e métodos é sempre assim que vocês vão encontrar, materiais e métodos ou metodologia. No caso aqui, eu coloquei esse ponto em vermelho, que é a descrição da proposta. Por quê? Porque os planos que vocês estão elaborando são propostas. Então, vocês estão elaborando um plano de aula, um plano de ensino, que é uma proposta para aplicação, mas vocês ainda não aplicaram. Então, nós substituímos aqui métodos utilizados para a descrição da proposta. O que se enquadra em desenvolvimento, tá? A síntese dos resultados finais, nesse caso, para a gente, são resultados esperados. As conclusões, referências, palavras-chave. Aqui nós já temos algumas informações para vocês. O site do evento ainda não foi lançado, nós devemos lançar nos próximos dias, mas já temos algumas informações. Então, o resumo ele deve ter, no mínimo, 300 e no máximo 800 palavras. Isso no corpo do resumo, do momento que vocês iniciam até o final da conclusão. Cabeçalho com título, autoria não entra e referências também não entram. Um ponto importante, normalmente, até poucos anos atrás, nós não utilizávamos referências em resumos. Por quê? Porque havia uma linha de raciocínio. A gente publica o resumo, apresenta o resumo, depois a gente vai lá e desenvolve o trabalho, discute esse resumo no evento, depois a gente desenvolve o trabalho para poder publicar um trabalho maior, que seria o resumo expandido, o trabalho completo, artigo.
Mas essa cadeia foi quebrada. Então, hoje, na maioria das vezes, o que a gente faz é desenvolver direto o trabalho completo, direto o artigo, ou a gente para no resumo para determinados tipos de evento. Isso acontece principalmente pensando na divulgação científica, né? Então, os eventos, eles buscam aceitar resumos para favorecer a divulgação científica. E aí, no resumo, tem lá o contato dos autores, aonde os interessados podem entrar em contato depois e pegar mais informações. Então, os resumos de um tempo para cá passaram a receber um pouco mais essa questão das referências. Ainda assim, a gente precisa ter uma noção, porque o resumo ele é pequeno, né? São no máximo 800 palavras. Então, diferente de um artigo onde nós temos várias referências, no resumo a gente não pode ter mais do que 3, 4. Tá? 3 eu acho é o limite, não dá para passar disso. Nós colocamos aí também o limite de 5 autores, e a formatação geral e templates vão ser disponibilizados depois lá no site do evento. Aqui algumas orientações gerais quando vocês pensarem em resumo. Isso não só no nosso, mas para todo o resumo que vocês forem desenvolver. O resumo, ele precisa ser breve e conciso. É fundamental. O resumo, ele está resumindo uma ideia central. Não importa se ele é o resumo indicativo, né, de um artigo, não importa se ele é o resumo informativo, que é o que vai ser apresentado no evento. Ele precisa ser breve, precisa ser conciso. Embora ele tenha que ter uma linguagem culta, precisa respeitar as normas da língua portuguesa, se for redigido assim, é importante que a linguagem seja acessível. A gente precisa compreender que não só professores, pesquisadores vão ler o nosso trabalho, mas que o trabalho também precisa ser acessível, como o pessoal da USP, eu faço alguns cursos de escrita científica no pessoal da USP, eles costumam falar, são de nariz em pé, então eles costumam falar que os nossos resumos precisam ser acessíveis para a tia da limpeza. Não gosto muito da forma como eles falam, mas eu acho interessante pensar que nós precisamos sim elaborar os nossos trabalhos pensando em quem lê. Hoje cedo, por exemplo, conversando com a Marilena, nós pensamos que algumas comunicações que nós fazemos, nós precisamos falar como se nós estivéssemos falando para os nossos avós, né? Então isso é importante, porque isso é divulgação científica, não adianta a gente fazer ciência e não fazer divulgação científica. A estrutura do trabalho precisa ser coesa e coerente. Então eu citei um exemplo aqui, um exemplo que a gente conhece bastante, né, da época do pré-vestibular, que é uma redação. A redação precisa ter início, meio e fim. Da mesma forma, funciona como resumo. O resumo precisa começar apresentando um trabalho, precisa ter todo ali um clímax, né, a história, a pesquisa que a gente vai desenvolver no seu desenvolvimento, e aí no final precisa ter um fim, o resultado esperado, né, ou a conclusão, de uma forma geral. A sugestão. O resumo, o José Roberto perguntou se o resumo não tem a mesma linguagem do artigo científico. Então, o resumo, na minha concepção, tanto o artigo científico quanto o resumo, eles precisam ter essa linguagem culta, né? Isso é o que a academia exige, mas ambos precisam ser acessíveis para quem lê. Isso a gente precisa compreender de uma forma geral, né? O pesquisador tem que entender, mas no nosso caso, pensando em educação, os professores de educação básica também precisam entender. Então, não adianta eu escrever um trabalho gigantesco falando sobre aspectos da energia e no ensino de física, e o professor, né, da educação básica, que trabalha ciências lá no 9º ano, que envolve aspectos de física também, não conseguir entender o que a gente escreveu. Então, não sei se você quer comentar, Marilena, essa pergunta de José Roberto. Não, concordo com você, exatamente isso. Okay. Tá ok. Que isso? Olha, a Lisa quer participar da conversa. Bom, continuando aqui. A sugestão de orientação geral para elaborar esse resumo, né? Então, eu sugiro que ele tenha a introdução, né, o importante. Nessa introdução, vocês podem apresentar o problema, ou apresentar a questão geral. Então, pensando ainda em energia, apresentar os aspectos desse grande tema que envolvem o plano. A fundamentação teórica. Num artigo, a fundamentação teórica ela é um pouco extensa, né? A gente costuma colocar 3, 5 autores aí que vão fundamentar o nosso trabalho. Num resumo, a gente não precisa, e nem tem tempo, espaço para colocar tudo isso. Então, o ideal é a gente ter pelo menos 1 ou 2 autores ali que vão fundamentar o que nós estamos falando. No caso de vocês, a gente também começa a falar da nossa proposta, né? Da proposta do plano de aula, plano de ensino. E o objetivo.
Então, na hora de transpor o plano para o resumo, vocês vão fazer algumas adaptações a esse objetivo. No desenvolvimento, vocês vão colocar a justificativa da proposta, por que vocês estão desenvolvendo essa proposta, e vão descrevê-la, como vocês pretendem executar essa proposta. Né? Vocês pretendem, no plano de aula, que vocês vão entregar, vocês estão fazendo um aspecto de tabelinha, né? Tópico por tópico. O resumo ele não vai ser assim, então é importante vocês escreverem esse plano. Em resultados esperados, vocês vão descrever os resultados que vocês esperam, de preferência que esses resultados estejam conectados ao objetivo geral específicos do plano. Tá? E na conclusão, as contribuições que esse plano e o desenvolvimento dessa proposta pode gerar para a educação, um tema específico, né, no ensino de física, ensino de ciências no geral. Para elaborar, ainda nas orientações para elaborar o resumo. O resumo precisa ter, então, a introdução sobre o assunto, né? Essa descrição da proposta, a síntese dos resultados finais, ou no nosso caso, os resultados esperados. E, pera, eu voltei. Perdão. Eu achei que eu tinha duplicado o slide, mas não. Bom, aqui algumas dicas finais que eu venho desenvolvendo aí desde 2012, quando eu trabalho com a Marilena, é que primeiro a gente desenvolve o rascunho da nossa proposta, né? Desenvolver o rascunho, a gente lê, trabalha nesse rascunho, para a gente poder chegar no texto final, e depois uma testagem do texto com o leitor. É claro que chega num dado momento que a gente está com os trabalhos ali em cima do prazo, então não tem como a gente passar para outra pessoa ler, né, além dos autores envolvidos, para a gente poder identificar eventuais erros que passam ali, porque a vista também fica viciada conforme a gente vai escrevendo o mesmo trabalho e relendo várias vezes. Mas é importante que, antes de submeter o resumo, vocês peçam para alguém que não está envolvido ali na escrita, leia, para essa pessoa compreender, né, identificar ali se tem alguma coisa que não está muito clara e tudo mais. Esse último item aqui, a gente costuma verificar nos cursos de escrita científica e metodologia, a gente costuma observar que esse último item é o que garante que os trabalhos voltem menos para a mão de quem escreve. Então, o parecerista, o avaliador, quando pega o seu trabalho, ele vai fazer essa primeira etapa. Ele vai ler o trabalho inteiro e verificar os errinhos que tem ali, o que poderia ser ajustado. Então, essa testagem do texto com algum leitor antes da submissão já te elimina alguns eventuais problemas aí no primeiro parecer. Eu costumo dividir o resumo em partes, então é assim que eu oriento o pessoal da extensão que trabalha com a gente. O que a Letícia e os pesquisadores do bacharelado chamam de esqueleto. Então, a gente adapta, né? Esqueleto é um bom nome para isso também. Qual que é a vantagem do esqueleto? É a progressão, a gente consegue ver que nós estamos progredindo no desenvolvimento do trabalho. E aí eu pontuei nos tópicos que vocês vão desenvolver algumas perguntas para nortear a escrita desse trabalho. Então, por exemplo, na introdução, do que é o seu trabalho? Né? Qual o problema que você vai estar discutindo aqui? Nos objetivos, para quê? Qual é o ponto de partida para se desenvolver esse trabalho? Nos métodos, como desenvolver essa proposta, né? Esse como desenvolver pensando em vocês que estão apresentando uma proposta. Se o trabalho já estivesse desenvolvido, seria como foi desenvolvido, né, essa proposta, esse projeto. Nos resultados, o que se espera com isso, e nas conclusões, qual o ponto de chegada, quais as dificuldades que podem ser superadas com a aplicação desse plano, e etc. Aqui uns pontos dos objetivos, a Marilena mencionou que não vamos dar tanta ênfase nisso na disciplina, né, por conta do tempo, mas isso é importante compreender pensando no aspecto de resumo, né, então vocês vão notar algumas diferenças e algumas convergências no que vocês identificam lá no livro, né, sobre objetivos no plano de aula, plano de ensino, e em metodologia científica. Então, no plano de aula, no plano de ensino, o objetivo é sempre pensado do ponto de vista do estudante, como a Marilena falou. Compreender os conceitos básicos de ecologia. Quem vai compreender é o estudante, né? Desenvolver a coordenação motora, pensando aí nos anos iniciais lá, no ensino infantil e tudo mais. Então, é sempre pensado do ponto de vista do estudante. E aí nós temos alguns tipos de objetivos, né? Então, o objetivo geral, normalmente é um objetivo de conceito, de procedimento ou de atitudes, aí tem alguns exemplos, e objetivos específicos são os objetivos de como nós vamos desenvolver para poder alcançar o objetivo geral. Então, aí tem o objetivo de análise, avaliação, compreensão, síntese, e tem mais uns 3 ou 4 ainda, tá?
são esses objetivos que vão guiar os trabalhos de vocês. Né? Logo depois dos objetivos, vem as estratégias, que a Marilena mencionou, que é para vocês pensarem em metodologias ativas. Né? Então, objetivos e estratégia, metodologias ativas, é o cerne do plano que vocês estão elaborando. Algumas recomendações gerais aqui. É importante que vocês sejam claros, né? Isso tanto no plano que vocês estão elaborando, quanto no resumo. É essencial que vocês pensem nos leitores, tá? E pensando em plano de aula especificamente, por que pensem nos leitores? Quando vocês forem atuar numa escola particular, numa escola pública, vocês vão precisar desenvolver planos de aula. Né? Numa escola particular, com toda certeza, isso vai acontecer. Numa escola pública, está começando a acontecer agora com mais frequência. Né? Então, está entrando essa nova regra aí nas secretarias públicas, nas secretarias de educação. É interessante vocês evitarem utilizar frases muito extensas, né, as frases parágrafos, então é importante que as frases sejam curtas, porque isso dá coesão para o texto. É válido o uso de pessoas do discurso de forma neutra, né? Então, por exemplo, pensando na área ambiental, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma crítica do impacto do ser humano na natureza, a gente sempre fala que o homem domina a natureza, que o homem estraga a natureza, etc. Por mais que a gente saiba que o homem é o cerne dos problemas da humanidade, é importante a gente pensar em ser humano, né, em aspectos de linguagem neutra. Isso de várias outras formas, né? Então, eu considero isso uma dica importante também. Outro ponto é sejam coerentes na escrita com os autores que vocês citam. Então, se vocês citam, por exemplo, Paulo Freire, se Paulo Freire é uma base da sua fundamentação teórica, como é o caso dos trabalhos que eu desenvolvo, é importante sempre evitar o uso da palavra aluno. Né? O Paulo Freire considera um aluno um fruto da educação bancária, onde a gente vai lá e deposita o conhecimento. Essa é a única função do aluno, do alunado. Então, Paulo Freire, numa educação transformadora, emancipatória, a gente entende que o aluno é o estudante. E aí vem vários aspectos do ato de estudar, né? Estudar é se apaixonar, é criar, e várias outras poesias que se criam em torno da escola e do ato de estudar. Então, é importante ser coerente com a nossa fundamentação teórica nesse ponto. E, para finalizar, é importante, eu particularmente gosto dessas dicas, é aliar simplicidade com relevância e saber científico. É um puta de um desafio, dá trabalho. Né? Pensar em transpor a linguagem acadêmica científica que a gente tem na Unifesp, na academia como um todo, para a educação é trabalhoso, mas o resultado é extraordinário. E eu também considero importante ter capricho. Fale e revisar o texto, reler e reescrever quantas vezes for preciso. Por quê? Porque é um trabalho publicado. Fica ali para sempre. O meu primeiro trabalho publicado com a Marilena foi sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, lá em 2012. Foi publicado num evento do PIBID. Também era novo na Unifesp na época. Boa parte do trabalho era um texto coletivo, então foi escrito pelos estudantes da minha turma na época. Curiosamente, as partes que tinham erros eram as partes que eu escrevi, a introdução e o finalzinho da conclusão. Então, esse trabalho, eu tenho uma pasta aqui com os pôsteres que eu apresento, esse é o primeiro trabalho, aí vai seguindo a ordem de apresentação. Toda vez que eu vou colocar um pôster novo nessa pasta, eu dou de cara com esse pôster, eu falo, meu Deus, é um pôster tão bonito, mas tem uns errinhos aqui que eu poderia ter evitado. Né? Então, eu acho importante essa dica, é importante a gente compreender o que a gente está submetendo e compreender que, se publicado, vai ficar ali para sempre. Ok? É isso, aí tem o meu contato, vocês podem tirar dúvidas, eu estou sempre à disposição, costumo responder muito rápido, né? Salvo esses últimos dias de correria, mas costumo responder rápido, e aí o link aí da editora no Facebook e no Instagram, e também o site para vocês visitarem. Obrigado, Marilena, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada, Everton. Reparem que o que vocês estão tendo aqui é uma assessoria para essa área de escrever um resumo. Então, aproveitem essa oportunidade. Não é uma atividade obrigatória da disciplina, mas é uma oportunidade de vocês aprenderem uma nova habilidade com relação à escrita do resumo, que não é fácil. Né, mas a gente tem que começar algum dia, como o Everton falou. Eu acho interessante a gente olhar
os primeiros escritos, né, como ele disse, lá da usina Belo Monte, e ver as falhas e falar, nossa, eu não faria isso hoje, mas levou 8 anos, né, de lá até aqui, hoje ele está aqui apresentando para vocês como que se elabora um resumo. Vejam que trajetória interessante, e que qualquer um de vocês pode fazer, e às vezes de forma até mais rápida, né. Então, peguem essa oportunidade e aproveitem. Vocês vão começar a escrever, pode ser o mesmo grupo que vocês estão trabalhando, né, na elaboração do plano, fazer o resumo. Vocês vão poder enviar para mim, para o Everton, para a Letícia, e a gente vai ler, vai revisar. Então, nós vamos estar orientando vocês nesse processo. É diferente se vocês estivessem fazendo sozinhos para enviar para um evento, tá? Então, vai ser uma boa aprendizagem. O Everton vai postar lá no grupo. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, o Lucas fez uma pergunta aqui, Everton. Tá. Everton tem uma dúvida. O Congresso ele tem nota qualis dos resumos publicados em uma revista Tá. Bom, os anais de um evento, eles não são avaliados pela CAPES. Eles são avaliados se eles forem publicados como livros. O que a Qualis avalia, né, lá na plataforma Qualis? Eles avaliam revista, então, no caso de revista, eles avaliam a área do conhecimento da revista, então, uma revista sobre o olhar do professor, por exemplo, ela pode ser avaliada tanto em educação, como ela pode ser avaliada em área interdisciplinar, ou em outros temas, em outras áreas aí, né, de acordo com os trabalhos que são publicados nela. Só que essa avaliação vai mudar a partir do ano que vem, a gente não tem ideia como que vai ser, né. No caso de anais de evento, se os anais forem publicados como livro, o que vai ser avaliado vai ser o livro publicado, tá? Então, muda de um aspecto para o outro. No caso da revista, o que é avaliado é a revista como um todo. No caso de uma publicação em anais em livro, o que é publicado o que é analisado, avaliado é o livro, ok? Nós não temos a avaliação desse livro ainda porque ele não foi publicado. Então, ele vai ser avaliado depois que ele for publicado, tá? Mas os resumos serão publicados, eu acho que isso é importante falar, né, Everton? Isso. Todos os resumos que forem aprovados e apresentados no evento serão publicados. Tá? Serão publicados em um e-book, então vejam que é mais uma oportunidade de uma publicação, né? Então, acho que é uma boa oportunidade. Ok. Então, avançando, nós temos um texto para discutirmos hoje, que tem relação com toda essa atividade do plano, da elaboração de um plano de aula. E quando a gente fala... Oi, fale, só tirar uma dúvida. O resumo que fala no programa, então, é esse resumo? Ele contaria lá ou é um outro resumo? É esse não, mesmo, né? Elaboração de resumo científico, é esse. Então, um resumo atrelado ao plano que eu vou fazer, então, né? Exato. Que pode ser apresentado nesse evento aí do Congresso, né? Ah, ok. Tá. É isso mesmo, tá? Tá ok. Ok. Então, o nosso texto de hoje é o capítulo 6 do livro da Isabel Farias, e ele fala a aula como espaço-tempo coletivo de construção de saberes. E é interessante ler esse capítulo agora, nesse momento de aulas remotas, porque ele dá uma outra conotação, né? Quando ela escreveu, era um momento todo presencial, então, é aquela coisa de sala de aula, dentro de 4 paredes. Hoje a gente não tem mais isso, né? Então, já desmorona essa primeira parte da teoria dela. E esse texto também pode ser uma referência para vocês citarem num resumo de vocês, dependendo da referência, da estratégia que vocês utilizarem, né, para... tanto esse quanto das metodologias ativas da semana passada. E daí ela vai colocando essa questão de como que a gente vê a sala de aula. Eu gostaria que vocês falassem o que vocês gostaram desse texto, se tem algum trecho que chamou atenção, se tem alguma dúvida que ficou da leitura dele, ou algum trecho que não foi entendido, sei lá, o que vocês quiserem falar sobre esse capítulo 5 aqui. 5 ou 6, sei lá eu. Quem quer começar falando? Pronto.
Pode falar. Boa noite. Eu li um texto bem rapidinho, eu fiquei bem feliz que eram 6 páginas, eu falei, vou conseguir ler. E o texto, em algum momento, ele fala sobre uma rigidez que o professor mais tradicional acaba colocando na sala de aula. E eu estudei num colégio muito religioso mesmo. E era exatamente isso. Tanto é que até hoje eu acho que eu sou burra, idiota, tipo, sempre alguém vai ser melhor do que eu em alguma coisa, no âmbito acadêmico, sabe? Eu me sinto desestimulada a escrever, várias coisas. Acho que era isso que eu queria falar. Eu já entendi o que você quis dizer. Posso ajudar, Gabi? Vai, pode falar. Tá. O que a Gabi está dizendo é que até hoje ela sofre as consequências da rigidez que ela teve lá no colégio. Então, esse é um triste exemplo para a gente olhar, pensar e não reproduzir, né? Porque a gente vê como traz consequências vida da pessoa. Olha que judiação, até hoje ela pensa que ela é burra. Gente, que absurdo que é isso, que às vezes os professores, a escola faz com a gente, né? Então, a gente precisa ser muito cuidadoso nas estratégias que a gente usa para estabelecer um relacionamento bom com o aluno, né? E não causar esse tipo de consequência. Gabi, supere isso, porque você é inteligente, você tem capacidade, e vamos em frente. A Lara também escreveu aqui que ela compartilha isso que a Gabi falou, que ela estudou no colégio muito rigoroso também, sofri quando eu entrei no colégio que usava abordagens de ensino diferente. Mas já foi uma outra experiência, né? Você sente uma mudança, né, quando ocorre, mas ela escreveu. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado nessas escolhas, porque às vezes a gente faz uma escolha cômoda, né, e fica tudo dentro de uma rigidez muito grande, e isso acaba prejudicando o aluno. O estudante precisa ter disciplina? Precisa, mas disciplina é uma coisa e rigidez é outra, bem diferente, né? A gente pode ter um ambiente disciplinado e organizado sem necessariamente ter rigidez. Né, a gente pode dar risada, a gente pode fazer brincadeira, e ter organização e ter disciplina, né, e respeito mútuo. A Luana de Lima também escreveu, eu também tive problemas com professores de matemática que criaram diversas inseguranças em todos os alunos, né, é muito chato isso, essa questão de criar insegurança. Nossa, caçoar de nota baixa, então, né, meu Deus. Essa questão de nota, semana que vem a gente vai discutir avaliação, mas já vou dizer uma coisa para vocês que não é recomendável, é apresentar a lista com o nome das pessoas em ordem alfabética com a nota, tá? Isso a gente não se faz, eu sei que tem muito professor que faz isso, mas não é recomendável, tá? A minha filha estudou num colégio no ensino médio, que é desses preparatórios, assim, para vestibular, e que na época foi ela que escolheu, não fui eu não, viu, gente? Eu não queria que ela fosse para lá, eu queria que ela continuasse na escola que ela estava. Mas ela sofreu pressão dos amigos, que saíram e foram para outra escola, e ela falou, eu também quero ir, não sei o que tem, foi. Depois ela viu que não foi fácil. Mas sabe como era lá? A lista era em ordem decrescente de nota. Gente, eu ficava horrorizada, e eles colocavam na porta, assim, ao lado da porta, então você chegava para a aula, estava lá a lista, o primeiro com a nota mais alta, e assim ia. E ela tinha conseguido uma bolsa, e daí, porque era uma escola muito cara, aqui de Piracicaba, acho que ela continua sendo a mais cara ainda, e a pessoa lá do financeiro, que deu a bolsa, tal, que orientou a assinatura do contrato, falou assim para ela, para você continuar com essa bolsa, você tem que estar entre os 10 primeiros, a nota dos 10 primeiros. Gente, ali começou o martírio dela, né? Porque ela estava vindo de uma escola
construtivista e que ninguém ficava pensando em nota. E, de repente, ela tinha que estar entre as 10 notas mais altas da turma dela. E ela ficava se torturando. Então, quando ia sair a classificação, ela já ia para a escola assim, meio de mau humor, porque ela queria saber, não sabia bem o que a esperava. Mas ela se conservou entre os 10, mas era torturante, uma coisa muito chata. Eu me perdi aqui no chat. A Lara falou que no colégio dela tinha isso. A Luana de Lima, colocava no pátio, meu Deus do céu, daí todo mundo via, né? E como o pessoal caçoava, até de quem tirava nota mais alta, não sei se acontecia isso nas escolas de vocês, mas o pessoal xingava, colocava uns apelidos muito feios no pessoal que estava no topo de cima e no topo de baixo, os dois topos sofriam, né? O pessoal do meio, não, porque o pessoal do meio é aquele que faz o bullying com a turma de cima e com a turma de baixo, né? Fale, Júlia. Na minha escola do ensino médio tinha uma lista de honra. Tinha uma prova que era comum a todas as séries e a todas as matérias, tipo um simulado do Enem. E aí os melhores alunos entravam para a lista de honra e ficavam com nome, era 3 nomes, e ficava ali o nome no mural do pátio, para todo mundo ver. Nossa Senhora. Era uma maravilha. Ele arranca-rabo, os alunos querendo se matar. Era lindo. Então, na semana que vem, a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão de avaliação, mas ela já vai entrando aqui, porque isso tem relação também com as estratégias e com a rigidez que a gente estava falando, né? Que isso causa muito problema de baixa autoestima. E não faz bem para ninguém isso, né? E cada aluno é um. A gente não pode se comparar um com o outro. Keren, você quer falar? Na minha tinha um sistema assim também, mas não era expositivo, literalmente, sabe? Tipo, ficar registrado. Geralmente os alunos que tinham as melhores médias da turma e assim, eles eram selecionados para fazer passeios diferenciados, tipo, ir no Teatro Municipal de São Paulo, ir no cinema, ir no Butantã, enfim, esses tipos de atividades selecionadas. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês, então. Isso que a Keren está contando, o que é? É um prêmio, não é? Eu tirei nota alta, vou ganhar um prêmio. Se a gente voltar e pensar nas abordagens que a gente estudou, tradicional, comportamentalista, humanista, construtivista e histórico-cultural, em que abordagem se enquadra isso do prêmio? Comportamentalista. Comportamentalista, exatamente. Então, vejam como as pessoas usam os instrumentos, né? Vou dar um prêmio, parece que é uma coisa boa, né? Vou dar um prêmio, a pessoa vai fazer uma viagem, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso está ligado, o José Roberto escreveu, prêmio e castigo, na comportamentalista, é exatamente isso. Está ligado com a abordagem comportamentalista, que é super tradicional, digamos assim, né? E que fica regulando o comportamento, controlando o comportamento. Então, não tem nada de bom nisso. Prof. Fale, Pamela. Na minha escola também tinha isso, só que eles faziam isso, né, para incentivar os alunos a tirarem notas mais altas. Mas ao invés de fazer isso, os alunos se rebaixavam, porque, por exemplo, eu era muito boa em matemática, só que na aula de artes eu era horrível. E aí isso criava uma pressão gigante em todos os alunos, porque nem todo mundo é bom em todas as matérias. E eles faziam essa pressão para todo mundo ser bom em todas as matérias. Isso era horrível. Pois é, esse é um outro erro, né? Porque ninguém é bom em tudo. Tem alguém aqui que é bom em tudo? Eu duvido. Né? A gente é sempre bom em alguma coisa e é ruim em outras coisas, porque é a característica do próprio ser humano. Eu acho que essa é uma falha grave aqui da nossa cultura brasileira, que a gente não vê em outros países. Eu vou citar o caso dos Estados Unidos, porque meus filhos já tiveram oportunidade de estudar lá, mas lá se valoriza muito aquilo que o aluno sabe bem, aquilo que ele gosta.
E aquilo que ele não sabe tanto, deixa quieto, não vou ficar mexendo com isso, né? Então, eu vou fazendo disciplinas básicas daquilo que eu não gosto muito e vou fazendo disciplinas naquilo que eu gosto. Tanto é que o ensino médio de lá tem algumas escolas que são específicas. Meu filho estudou numa escola de artes, que trabalhava teatro, tudo voltado para artes, quando ele estava no 2º ano do ensino médio. Ele amava aquilo. Então, o que ele tinha no currículo dele, lá no horário dele? Ele tinha matemática básica, física básica, e daí mas ele fazia só 2 disciplinas, dessas que ele não gostava, que era de exatas. O resto era tudo humanas, tudo coisa voltada para artes, para teatro. Então, ele amava a escola, Agora, por que a gente precisa torturar o aluno e fazer ele gostar de tudo? Né? Não tem isso, porque a gente não tem como gostar de tudo. E vejam como é complexo. Primeiro fazem a gente gostar de tudo, depois falam assim, você tem que escolher uma coisa para fazer no ensino superior. Mas como que eu fico daí, né? Porque primeiro aquele esforço para gostar de tudo, e daí um esforço para achar alguma coisa que eu goste mais. Só complica, né, a vida. A Thaís escreveu, não dá para manjar de tudo, não dá mesmo, concordo. Posso fazer uma pontuação? Pode. Uma pontuação foi estranha. Isso tudo que vocês falam, no texto eu achei interessante, porque traz na página 158, que é uma citação do Cortella, que é a relação dos alunos, a mitificação e a sensação de perplexidade, impotência e incapacidade cognitiva, que é essa questão de como da questão dogmática, ou do otimismo ingênuo, de como o professor é o centro de tudo e detentor de todo o conhecimento, o que foge totalmente do contraponto do que é o texto, né, que eu acho muito interessante essa ideia de espaço-tempo, que é para a construção do pensamento crítico do aluno realmente, entendendo que ele faz parte dessa construção e que tanto ele quanto o professor, eles estão em mútuo aprendizado, né, que é a partir desse pensamento dialético e da possibilidade dicotômica da situação do aprender. Então, eu achei bem interessante, assim, era só para pontuar mesmo. Certo. Eu estava com o texto aberto bem nessa página, eu gosto muito dessa citação aí do Cortella, ela é muito interessante. E que depois o próprio texto vai avançando, né, e falando para a gente considerar a realidade dos alunos, que é um pouco disso que a gente está fazendo aqui, cada um contando, olha, lá no meu ensino médio teve isso, teve aquilo, e vocês estão ligando algumas coisas com a teoria que a gente está tendo hoje, como a Júlia falou assim, nossa, eu não gostava disso, não sabia que não era bom, que não era recomendável. Então, vejam como é importante essa troca, considerando a experiência da gente. A gente consegue fazer a ligação teoria-prática, né? Então, isso é muito interessante. O que mais que vocês têm para falar do texto? Oi. Pode falar, Stella. Então, um pedaço ali que chama a atenção, acho que a gente traz para a nossa realidade atual, né, em tempos de pandemia, que a gente está menos em sala de aula e mais ativo em busca de necessidades, né, pouco tempo impropriamente em aula, e a gente precisa, por interesse, sair buscando as informações, elaborar, e tem um pedaço do texto que fala isso, quer dizer, nesses tempos, né, você estar fora da sala de aula para progredir mais que dentro da sala de aula. Sim, correto. Então, isso é uma analogia com o atual, né? Sim, concordo plenamente. E tem também a questão que o professor está ganhando uma nova função, que seria de curador, né, ou curadora. Curador de conteúdos. Por quê? A gente precisa apontar para o estudante atividades, vídeos, textos para ele ler, que sejam interessantes para o tema. Por quê? O mundo hoje tem muita informação, e o aluno não dá conta disso, ele não consegue buscar. Então, a gente que precisa ser o curador e indicar essas referências para ele, né? Para ele ganhar tempo também. Não dá para a gente aprender tudo. Esse é um outro mito, né? Digamos assim. Às vezes tem professor que fala assim, com 4 horas aulas por semana,
eu não consigo dar todo o conteúdo. Ainda fala assim, eu não consigo dar todo o conteúdo. Como se ele fosse dar todo o conteúdo. Nem com 8 ele ia dar todo o conteúdo. Porque hoje a gente não consegue dar conta de todo o conteúdo de nenhuma área. Porque nós temos acesso a muita informação. Então, o professor tem essa tarefa de avaliar aquilo que é interessante para o aluno, o que seria o mínimo, né, digamos assim, e até fornecer algumas referências adicionais, complementares, para aqueles que conseguirem avançar, porque a gente sabe que cada um vai andando no seu ritmo, né. A Júlia escreveu aqui um outro ponto que eu acho legal destacar, é o prazer pelo estudo em si, não chegar em uma meta, mas o processo de aprendizagem, exatamente, a gente tem falado isso de uma forma indireta, esse texto também está dizendo isso, né, nós precisamos valorizar o processo em si, não só o resultado final, aquilo que chega lá no final. Tem uma questão... Professora? Pode falar, Thaís. Eu lembro, na verdade, eu vi no começo do texto uma coisa que me chamou bem a atenção, foi a parte de falar que ainda persiste muito essa metodologia clássica que se iniciou no século XVI de ensino, né? Que é o espaço-tempo da escola em si, você está com a carteira, tem a lousa, o professor. E eu lembro que, assim, fala que, por exemplo, que o professor fica muito preso ao conteúdo e não consegue se adaptar ao contexto sociocultural do aluno. Eu lembro que na minha escola tinha um aluno que tinha muita dificuldade de acompanhar um conteúdo, acho que de história, não lembro, acho que era de história. Ele tinha muita dificuldade para acompanhar e estava tendo muito problema com nota nessa matéria. Aí, o que a professora fez? A professora tentou readaptar, e, por exemplo, assim, ele ficou muito tempo fora da escola, e quando ele voltou, ele teve essa dificuldade. Então, ela tentou trazer o conteúdo histórico aproximando da realidade que ele viveu e a realidade de alguns parentes da família dele. E ele conseguiu pegar muito melhor o conteúdo, e até passou na matéria, assim, ficou todo feliz comemorando, porque ele falou, o jeito que estava sendo ensinado não era o que me favorecia. Então, na hora que ela adaptou o conteúdo a ele, não só ajudou ele, também como ajudou outras pessoas na sala que estavam com dificuldades. Isso é muito importante, né, Thaís? Que o professor precisa ter essa sensibilidade para arrebanhar todos os estudantes, e que tem um que aprende de uma forma diferente do outro. Então, se ela percebe, ou ele percebe, que tem algum aluno que está tendo dificuldade daquela forma, tentar explicar de uma outra maneira, para que ele possa entender, né? Muito bom esse exemplo aí. Quem mais? Mais nenhum comentário? Se não tivermos mais nenhum comentário, nós vamos caminhando para o final. Para a próxima semana, vocês têm aí indicado no cronograma a leitura de um artigo que é sobre avaliação de aprendizagem. Eu vou colocá-lo de novo, ele já está lá no grupo do Facebook, mas eu vou postar de novo para enfatizar que é esse texto que nós vamos discutir na próxima aula, tá? É um texto muito bom. Ele já é mais antigo, mas ele trata da avaliação de uma forma muito interessante, que eu acho que vocês vão gostar de fazer essa discussão aí na próxima semana. Então, nossa próxima aula é semana que vem, na terça-feira, às 19h. Qualquer dúvida, podem conversar com os monitores, o Everton também se colocou à disposição, eu também, vocês podem mandar mensagem pelo Facebook, eu deixei o meu WhatsApp também para vocês, tanto pensando na questão da elaboração do plano de aula, quem já conseguiu fazer, me mande, que eu já vou lendo, já vou dando retorno. Quem começar já a fazer o resumo e quiser saber, estou no caminho, pode mandar, a gente lê e dá o retorno também, tá? Mais alguma questão, Everton? Provavelmente essa aula já estará disponível amanhã, porque a aula que aconteceu ontem já foi disponibilizada hoje no grupo do YouTube, então, quando for disponibilizada, o Everton coloca lá, avisa, daí vocês podem entrar no YouTube, aproveitem, se inscrevam lá no nosso canal, curtam lá, que isso é importante para as métricas, né, do YouTube. Fale, Everton. Não, só para confirmar, então, vai estar tudo disponível lá na comunidade,
no grupo da disciplina, né, amanhã, tanto a apresentação eu disponibilizo logo pela manhã, e o vídeo em si, no máximo até o início da noite, o vídeo já estará carregado por lá também. Ok, obrigada, Everton. Mais alguma questão, gente, antes de encerrar? Professor, o plano manda no Facebook ou manda como Tanto faz? Para eu dar a primeira olhada, tanto faz. Pode mandar no meu WhatsApp, você tem meu WhatsApp, eu posso mandar por mensagem no Facebook, tá? Mande só para mim, que eu olho. Vamos fazer o seguinte, enviem os planos para mim, quem tiver alguma dúvida, e os resumos pro Everton. Pode ser, Everton? Pode sim. Tá, então fica combinado assim. Você também tem um e-mail do Everton, pode mandar por mensagem para ele também do Facebook. Ok, vamos avançando então, gente. Vamos fazer um print de tela, né? Quem puder aparecer aí, abrir a câmera, alguns já estão com a câmera aberta. Quem puder, apareça aí. Dá uma chacoalhada no cabelo. Bonita aí que estava tudo escondida. Muito bem. Ok, gente, obrigada, boa semana para vocês, bons estudos, bom trabalho. Tchau. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau, pessoal, boa noite. Oi, pode falar. Tchau, tchau. Só um comentário, o Max mandou mensagem agora, eu falei que estava na sua aula, ele pediu para mandar um beijo, falou que tá com saudade de você. Tá bom, ele não está conseguindo entrar, né? Eu sei, mas ele tinha me falado. Obrigada, viu, Isadora? Imagina. Tchau, boa noite. Pode deixar. Tá, tchau, gente.